tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Chegamos à sexta-feira, ontem foi feriado, deu para dar uma descansadinha, não foi? Hoje vamos começar agradecendo a Deus por mais um dia e por mais essa semana que está se concluindo. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olha só, hoje a gente vai começar com a aulinha de ciências para concluir um assunto que a gente viu anteriormente, que é a questão do solo. Vocês lembram que a gente viu os cuidados que devemos ter com o solo? Irrigar, adubar, drenar, arar a terra, não foi isso? Entre tantos outros cuidados. E vimos também a questão da erosão do solo, que a erosão é causada pelo quê? Pelo desmatamento, pelas queimadas, não foi isso? E até pelas chuvas, as chuvas fortes também causam a erosão do solo. E o que é a erosão do solo? É quando o solo se torna fraco em nutrientes, ele perde bastante nutrientes, certo? Olha só, hoje, continuando esse assunto, a gente vai ver a questão da poluição do solo. Acompanhe aí no livrinho de ciências de vocês, na página 26, certo? A gente vai ver dois tipos de poluição do solo. A poluição pelos agrotóxicos e a poluição causada pelo lixo, certo? Primeiramente, na questão dos agrotóxicos, os agrotóxicos são o quê? Aqueles venenos fertilizantes que as pessoas colocam nas plantas, nas grandes plantações, certo? Só que muitas vezes eles colocam de forma irresponsável, sem nenhum cuidado, e colocam assim de uma forma tão agressiva que acaba contaminando não só as plantações, como também o solo. O solo fica contaminado com os agrotóxicos e aqueles produtos, eles penetram o solo e vão parar no subsolo, onde está presente a água, pessoal. Pois é, e acaba contaminando também a água. Então, se a gente consome alimentos contaminados com agrotóxicos e também a água contaminada, o que acontece? Aqueles organismos vão ficando no nosso... Aliás, esses agrotóxicos vão ficando acumulados no nosso organismo e podem causar doenças, até mesmo o câncer, certo? Então, o uso de agrotóxicos de forma irresponsável pode causar até a morte dos seres vivos. Eles causam a contaminação do solo e das águas. O solo fica pobre em nutrientes porque os agrotóxicos são agressivos, agridem o solo, deixando pobre em nutrientes, e pode também contaminar os alimentos que a gente consome, certo? Além disso, a gente viu que tem a questão da poluição pelo lixo. Pois é, o lixo que a gente descarta nas nossas casas, muitas vezes a gente coloca em terrenos baldios, não é isso? Nas ruas da gente tem aquele lugar que o povo chama o lixão, coloca ali que o carro do lixo vai passar. Só que tem muitas vezes que o carro do lixo demora a passar e vai ficando aquele lixo ali cheio de moscas, ratos, baratas. E vocês já viram que sai um líquidozinho daquele montão de lixo? É o chorume. O chorume é um líquido que sai do lixo, cheio de química, cheio de coisas ruins, que também penetra o solo. E o chorume, aquela água contaminada, o que acontece? Como na questão do agrotóxico, quando o chorume penetra no solo, também contamina a água que a gente consome. Porque a água que fica embaixo do solo é a água doce, a água própria para o nosso consumo. Então, quando o chorume
penetra no solo e no subsolo, aquela água também fica contaminada, causando o que pra gente? Doenças, trazendo várias doenças. E o solo também fica fraco. Então, o que é necessário a gente fazer com o lixo? É necessário a gente descartar corretamente. Lembram da questão da coleta seletiva que tia falou? Separar o lixo corretamente, para quando a coleta vier, o carro do lixo vier, levar aquele lixo para os aterros sanitários. O que são aterros sanitários? São aqueles grandes lixões. Porém, no solo, o solo fica coberto por uma manta plástica, ok? Então o chorume ele não vai penetrar no solo, porque todo aquele líquido, como fica na manta plástica, ele é drenado, ele é sugado por alguma máquina, impedindo que ele penetre no solo e contamine as nossas águas. Vê que legal. Então é bastante importante a gente fazer a coleta seletiva, pelo nosso bem e pelo bem do meio ambiente, tá certo? Lembrando sempre que quem causa a poluição do solo é o lixo e os agrotóxicos. Ok, mas quem é que produz o lixo e quem é que coloca os agrotóxicos? O homem, não é? O ser humano. Então é preciso que tenhamos sempre consciência para ter um ambiente melhor para viver, tá bem? Agora vamos fazer uma atividade no livrinho de ciências. Peguem aí o livrinho de vocês. Tia vai explicar para vocês fazerem, tá certo? Tá super simples. Na página, pessoal, na página 28, tá bom? Deixa eu explicar para vocês. Olha só. Primeiro, identifique as formas de poluição do solo em cada imagem a seguir. Quais são as formas de poluição que a gente vê aqui, ó? A poluição causada pelo quê? Pelo lixo e pelos agrotóxicos, não é? Tá vendo aqui, ó, um homem com uma bomba soltando agrotóxicos nas hortas, nas plantações. Então essas são duas formas de poluição do solo. Você coloca os nomes embaixo, tá certo? De acordo. Segundo, Rogério está pensando em usar agrotóxicos na sua plantação de café. Enumere os problemas que essa atitude pode causar para convencê-lo a não usar. E aí, quando a gente usa agrotóxicos, quais são os problemas? Vamos relembrar. A contaminação do solo, a contaminação da água, a contaminação dos alimentos, não é isso? Deixa o que? O solo pobre em nutrientes. Então tem várias consequências. Vocês vão escolher 3 consequências e colocar aqui, tá certo? Ok? Na terceira questão temos assim. Você concorda com a afirmativa abaixo? Sim ou não? Justifique sua resposta. Vamos ver que a afirmativa é essa aqui no retângulo amarelo? Acompanhe aí comigo. O ser humano é o principal responsável pela degradação do solo. E aí, isso é verdade? O ser humano é o principal responsável por agredir o solo, tornar o solo fraco? Sim ou não? Porque tia acabou de falar para vocês. A gente vê a contaminação pelo lixo e pelos agrotóxicos, não é isso? Mas quem é que produz o lixo? E quem é que joga os agrotóxicos nas plantações? É o homem, não é? Então ele é responsável também por essa poluição, pela degradação do solo? Sim ou não? Coloquem aqui e o porquê, tá certo? Qual o motivo? Na quarta questão temos assim. De que forma o lixo pode causar prejuízos ao solo? Olha só, a tia explicou. De que forma o lixo causa prejuízo ao solo? O que acontece com o lixo? O que é que acontece com o lixo que acaba prejudicando o solo? Lembra que a tia falou de um líquidozinho? Pronto, coloquem aqui explicando, tá certo? Como acontece. E na quinta questão temos assim. Qual o tratamento dado ao lixo produzido no seu bairro? Pesquise ou faça entrevistas para descobrir o destino dos resíduos. Escreva abaixo e depois converse com sua turma sobre a sua resposta. Olha que legal, agora vocês vão pesquisar, perguntar a alguém, entrevistar alguém. Pode ser o papai, a mamãe, alguém que está aí na sua casa, tá certo? Sobre a questão do lixo, o que é que acontece? O que é que acontece com o lixo aí da sua rua, do seu bairro, da sua cidade?
Existe a coleta seletiva. Para onde é que vai esse lixo? Para os lixões ou para os aterros sanitários, para o lixo ser descartado da forma correta? Então vocês vão descobrir isso, tá certo? Pronto, pessoal. Na atividade de ciências teremos apenas essas 5 questões, tá bem? Um beijão e uma boa atividade para vocês. Cheiro!